Quem foi aquele jovem soldado que, mesmo cercado pela brutalidade de um império, não renunciou à sua fé? Como um guerreiro do exército romano se tornou símbolo universal de coragem, esperança e fidelidade a Deus? E por que, séculos depois, multidões em todo o mundo ainda erguem altares, procissões e orações em sua memória? Essas perguntas ecoam pelos séculos e tocam o coração de quem busca inspiração na história cristã. O personagem de que falamos não era apenas um soldado comum. Ele viveu num tempo em que professar a fé podia custar a vida. Ainda assim, não hesitou. Sua história atravessou impérios, influenciou a arte e a espiritualidade e fez dele um dos mártires mais celebrados de todos os tempos. O nome desse personagem inspirador? São Sebastião, o soldado de Cristo que transformou a coragem em testemunho e o sofrimento em vitória espiritual. Sebastião nasceu por volta do ano 256 d.C., em Narbonne, na Gália, atual França. Embora algumas tradições apontem Milão, na Itália, como local de nascimento, era filho de pais cristãos, provavelmente pertencentes à aristocracia local. Sua infância decorreu em um contexto de transformações políticas e sociais intensas no Império Romano. O cristianismo, ainda uma religião minoritária, começava a ganhar adeptos, mas enfrentava severas perseguições oficiais. O Império Romano vivia um período marcado pela instabilidade, com sucessivas mudanças de governantes, guerras internas e reformas militares. Ao mesmo tempo, surgiam novas expressões religiosas e filosóficas. O cristianismo se destacava por sua proposta radical de amor ao próximo, fraternidade e adoração a um único Deus, contrastando fortemente com a religiosidade tradicional romana, baseada no politeísmo e no culto ao imperador. Nesse ambiente tenso, Sebastião cresceu absorvendo valores de compaixão, justiça e fé. Desde jovem demonstrava firmeza de caráter e profundo senso de solidariedade. Ainda que treinado para a vida militar, mantinha-se fiel aos ensinamentos cristãos, cultivando a oração e a ajuda aos necessitados. Sua formação espiritual o prepararia para os desafios heróicos que enfrentaria mais tarde. Mesmo sendo cristão, Sebastião ingressou no exército romano. Não era raro que cristãos servissem no exército, pois assim conseguiam proteger seus irmãos na fé e obter informações sobre possíveis perseguições. Sua habilidade militar e postura ética logo o destacaram, e ele ascendeu à posição de capitão da Guarda Imperial. Essa posição estratégica lhe permitiu não apenas influenciar decisões, mas também ajudar os cristãos presos, confortando-os e incentivando-os a permanecer firmes na fé. Ao contrário de muitos soldados que buscavam glória pessoal, Sebastião enxergava sua posição como missão. Ele usava sua influência para aliviar sofrimentos e atuar como mediador discreto entre cristãos perseguidos e autoridades. Assim, tornava-se não apenas um oficial, mas também um pastor silencioso no coração do império. Esse duplo papel, soldado e cristão, exigia equilíbrio delicado. Sebastião vivia sob risco constante. Um deslize poderia denunciá-lo como seguidor de Cristo, levando-o à prisão e à morte. Ainda assim, ele permaneceu fiel ao Evangelho, consciente de que sua vocação ultrapassava as fronteiras da política e da guerra. Durante seu serviço militar, Sebastião tornou-se conhecido pela generosidade e coragem moral. Ajudava secretamente cristãos presos e visitava os que aguardavam julgamento, fortalecendo-os com palavras de esperança e orações. Muitos relatos indicam que sua presença era um verdadeiro bálsamo em meio à dor. Uma das histórias mais célebres envolve os irmãos Marcos e Marcelino, cristãos condenados à morte por se recusarem a renunciar à fé.
Sebastião interveio para encorajá-los, convencendo-os a permanecer firmes no martírio. Seu testemunho inspirou não apenas os irmãos, mas também guardas, familiares e até autoridades que testemunharam a serenidade com que enfrentavam a condenação. Sua atuação tornou-se um legado espiritual duradouro. São Sebastião não foi apenas um mártir, mas um líder silencioso que usou sua posição para praticar a caridade. Ele encarnou o ideal cristão de estar no mundo, mas não ser do mundo. Sua vida provava que era possível servir em funções seculares sem abrir mão dos valores do Evangelho. A fidelidade de Sebastião à sua fé não passou despercebida. O imperador Diocleciano, conhecido por endurecer a perseguição aos cristãos, descobriu que um de seus capitães mais confiáveis era, na verdade, seguidor de Cristo. A decepção do imperador foi profunda, pois ele considerava Sebastião um aliado leal e um soldado exemplar. Confrontado pelo imperador, Sebastião não negou sua fé. Ao contrário, declarou publicamente sua fidelidade a Jesus Cristo. Esse ato de coragem selou seu destino. Diocleciano ordenou sua execução imediata. O método escolhido foi a flechada, um dos mais cruéis da época. Amarraram Sebastião a um poste e soldados romanos dispararam flechas contra seu corpo. Mas mesmo diante da morte, sua virtude brilhou. Disse que, em vez de morrer imediatamente, Sebastião sobreviveu milagrosamente ao ataque, sendo resgatado e cuidado por Irene, uma cristã caridosa. Esse episódio tornou-se símbolo de resistência e esperança. Sebastião, mesmo ferido, não se ocultou. Voltou a proclamar sua fé diante das autoridades, demonstrando uma coragem rara na história. Após recuperar-se parcialmente das flechadas, Sebastião retornou a Roma. Muitos o aconselharam a fugir ou se esconder, mas ele decidiu enfrentar o imperador novamente. Sua motivação era clara: denunciar a injustiça e fortalecer os cristãos perseguidos. Essa atitude extrema revela sua convicção inabalável. Ao se apresentar diante de Diocleciano, Sebastião criticou abertamente a crueldade das perseguições. O imperador, furioso, ordenou que ele fosse espancado até a morte no hipódromo romano. Desta vez, Sebastião morreu de fato, entregando sua vida como testemunho de fé. Seu corpo foi recolhido pelos cristãos e sepultado nas catacumbas, local sagrado de culto e memória. Posteriormente, sobre esse túmulo, ergueu-se a Basílica de São Sebastião, uma das 7 basílicas principais de Roma. Assim, o local de seu descanso eterno transformou-se em centro de peregrinação e devoção. A morte de Sebastião repercutiu profundamente entre os cristãos. Seu martírio tornou-se símbolo de resistência espiritual e lealdade absoluta a Cristo. Rapidamente, relatos de milagres começaram a se espalhar, especialmente curas associadas à intercessão do santo. Durante séculos de pestes e calamidades, São Sebastião foi invocado como protetor contra epidemias. Na Idade Média, sua imagem como mártir flechado tornou-se tema frequente na arte sacra. Pintores renomados como Andrea Mantegna, Sandro Botticelli e El Greco imortalizaram sua figura. Ele foi canonizado pela aclamação popular, prática comum nos primeiros séculos do cristianismo, quando a devoção espontânea do povo já bastava para reconhecer a santidade. Até hoje, São Sebastião é padroeiro de cidades e comunidades em diversos países. No Brasil, tornou-se particularmente popular no Rio de Janeiro, onde é padroeiro oficial da cidade e da arquidiocese. Seu dia litúrgico é celebrado em 20 de janeiro, ocasião em que multidões participam de missas, procissões e festejos em sua honra. A história de São Sebastião não é apenas um relato antigo. Ela fala ao coração humano de qualquer época.
Seu exemplo ensina que a verdadeira coragem não está apenas em enfrentar inimigos visíveis, mas em permanecer fiel aos princípios mais elevados, mesmo diante das pressões mais intensas. Em um mundo marcado por desafios éticos e morais, São Sebastião lembra que é possível manter a integridade sem abrir mão da compaixão. Ele demonstra que fé e ação social caminham juntas, que a espiritualidade não se reduz ao espaço privado, mas transforma relações, comunidades e até instituições inteiras. Para os cristãos e também para quem busca valores universais, São Sebastião oferece um modelo de resiliência, altruísmo e esperança. Seu testemunho inspira movimentos de solidariedade, campanhas de saúde pública e iniciativas sociais. Sua imagem, flechado, mas de pé, tornou-se metáfora de perseverança diante das adversidades da vida moderna. A vida de São Sebastião é um convite a refletir sobre nossa própria postura diante das provações. Ele não apenas sobreviveu às flechadas, sobreviveu ao esquecimento, à passagem dos séculos, às mudanças culturais. Sua memória permanece viva, como um farol de coragem, fidelidade e compaixão. Num tempo em que tantas pessoas buscam sentido e força, São Sebastião surge como testemunha de que é possível unir fé, serviço e coragem. Ele nos desafia a viver nossos valores com autenticidade, mesmo que isso nos custe conforto ou aprovação. Que a história desse soldado de Cristo desperte em cada leitor a disposição de enfrentar as próprias flechas da vida com dignidade, esperança e amor. Que possamos, inspirados por ele, caminhar com fé, servir com generosidade e manter nossos princípios inegociáveis. Afinal, como mostrou São Sebastião, a verdadeira vitória não é apenas sobreviver, mas permanecer fiel até o fim. Se a história e a fé de São Sebastião tocaram seu coração, curta este vídeo, deixe seu comentário, compartilhe com quem precisa de inspiração e não esqueça de se inscrever para mais histórias de santos.